sangrenta, sombria, magnífica. Essa é a melhor definição que eu posso dar para os 2 primeiros episódios de Demolidor Renascido. Fala galera, beleza? Eu sou o Douglas. E esse vídeo aqui é para fazer uma análise super detalhada sobre Demolidor Renascido, a nova série do personagem que está disponível no Disney Plus, pela Marvel Television. E diga-se de passagem que eu acho que é a melhor coisa que eles têm feito nos últimos 2 anos. Em Demolidor Renascido, a gente volta a acompanhar Matt Murdock, que é, secretamente, o Vigilante Demolidor. E essa série é a continuação da série de 2015 que foi feita pela Netflix, que era Demolidor. E, cara, que série magnífica, sabe? A primeira temporada a gente acompanha o desenvolvimento do Matt Murdock como vigilante, também como um personagem. A gente acompanha os personagens secundários que são incríveis. Enquanto que na segunda temporada a gente vê a consolidação desse personagem, para que na terceira temporada a gente veja uma completa desconstrução dele. E, cara, é incrível. Só você ver na série para você saber. E bom, a série em questão que nós vamos falar hoje é a continuação direta dessa série, que a princípio tinha ligação com o MCU, na época que ele ainda estava na saga do infinito. Porém, com o passar de alguns anos, essas ligações foram sendo completamente cortadas e a série foi completamente desvencilhada ao MCU. Porém, com o retorno do personagem ao universo cinematográfico da Marvel, com uma roupagem, uma abordagem completamente diferente. Aliás, diga-se de passagem que todas as aparições do Demolidor ao decorrer desses períodos foram completamente uma bagunça. Afinal, ele apareceu em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, aquilo lá foi excelente. Ele volta a aparecer em She-Hulk, de uma maneira completamente diferente. E ele volta a aparecer de novo na série da Echo, de uma maneira que a gente não entende porcaria nenhuma. Porém, vale ressaltar que nessa série, em poucos diálogos, eles fazem com que a gente comece a se situar nessas aparições do personagem. Não de uma maneira magnífica, mas ainda assim já é algum começo. Mas enfim, eu tô dando muita volta, tô enrolando muito, então bora logo começar a falar sobre a série em si. Pra começar, no primeiro episódio, a gente já começa com uma interação bem clássica dos três principais personagens da série de 2015. Matt, Fogg e Karen Page. Bom, nos quadrinhos a Karen Page é o interesse romântico do Matt Murdock. Aliás, quem na Marvel não é o interesse romântico do Matt Murdock? E Fogg Nelson é o seu sócio, seu melhor amigo. Eles têm uma amizade inseparável desde a faculdade, como a gente pôde ver até na série de 2015. E assim, o Fogg é um dos melhores personagens que a gente acompanha na série de 2015. Ele é engraçado, ele tem um excelente desenvolvimento e ele também é um personagem muito importante pro Matt. Eles dois têm uma amizade quase de irmãos. E é uma amizade muito bem construída. A gente sente que é uma amizade de verdade, sabe? E essa amizade ganha um peso ainda maior quando o Fogg morre nesse primeiro episódio. Aliás, nos primeiros 20 minutos da série. 20 ou 10, não lembro. Mas tipo, nos primeiros minutos da série, o Fogg morre. E cara, eu simplesmente fiquei chocado. Eu fiquei devastado quando eu vi isso. Porque, cara, já tinham rumores de que o Fogg poderia morrer. Só que eu não queria acreditar, sabe? Quando eu vi isso acontecer, eu fiquei, cara, não é possível. Porque o Fogg, eu acho que ele era o meu personagem favorito da série de 2015. E ele simplesmente morre. E mesmo com isso acontecendo, a gente não tem tempo pra sossego. Porque ao mesmo tempo que o Fogg leva um tiro, a gente vê o Matt rapidamente se trocando. Ele coloca o seu uniforme de Demolidor, que por sinal tá lindo nessa temporada. E a gente vê ele indo atrás do atirador, que é ninguém mais, ninguém menos que o Mercenário. O mesmo que usa o traje do Demolidor na terceira temporada da série de 2015. A princípio a gente não sabe quem mandou matar o Fogg. Porque por mais que o Mercenário seja um vilão do Demolidor, ele não mata pessoas sem um motivo. Aliás, ele não mata pessoas sem pagamento. Porque, como o próprio nome dele diz, ele é um mercenário. Pra matar, ele precisa ganhar alguma coisa. E pra ele estar ganhando alguma coisa, alguém tá pagando. Eu acho que esse mistério, eu não sei se vai se desenvolver ainda ao longo dessa temporada. Porque meio que a gente tem um salto de tempo desse começo até onde a gente vai acompanhar os personagens da série. Mas já eu chego lá. Cara, essa luta do mercenário contra o Demolidor é incrível. Porque a gente tem uma coreografia maravilhosa. Eu não sei se eles usaram CGI nessas cenas. Mas em algumas cenas é meio óbvio que eles usaram. Apesar de estar bem feito, para uma pessoa que tem um olho muito centrado, pode acabar atrapalhando um pouco. Mas, cara,
trilha, a fotografia, até mesmo as coisas que estavam acontecendo, pra mim, pelo menos, não atrapalharam a experiência enquanto eu tava vendo, sabe? Apesar de eu ter visto as falhas, eu não tava nem aí, porque o que importava era o que tava acontecendo. E o que que tava acontecendo? Uma luta absurda entre o Demolidor e o Mercenário. No maior estilo coreografia dos quadrinhos que a gente podia ver. Inclusive, o Demolidor é atingido por várias facas do Mercenário. É inacreditável o quanto que esse cara tava com ódio, porque ele recebeu diversas e diversas facadas e continuou de pé. E não só de pé, saltando de prédios. Cara, como eu queria ver isso acontecendo, sabe, em live action. Porque por mais que a série de 2015 trouxesse muito esse lado acrobata do Demolidor, ainda era muito mais pé no chão, não era tão fantasioso. Enquanto que nessa série a gente pôde ver o o Demolidor, saltando de prédio e se balançando entre os prédios usando aqueles bastões com corda que ele tem. Cara, é inacreditável o quanto que essa série acertou nessa abordagem do lado vigilante do personagem. Cara, incrível, incrível. Agora, continuando com a história, após a morte do Fog, a gente vê a Karen Page extremamente triste, chorando demais. E pra quem acompanha a série de 2015, pode ter entendido isso como um aceno lá na primeira aparição da personagem, que é quando ela é encontrada com o corpo e ela, sem acreditar no que aconteceu, a gente pode ver meio que um retorno a esse acontecimento, porque a cena é bem parecida, ela com sangue nas mãos, vendo uma pessoa querida morta, e ela naquela situação de novo deve ser assustador. E por um diálogo que tem entre a Karen Page e o Matt Murdock depois, a gente pode ver que eles se deram uma afastada, porque os dois estavam sofrendo de suas determinadas maneiras. E vale mencionar também que durante essa luta entre o Demolidor e o Mercenário, o Matt joga o Mercenário de cima do prédio. A princípio eu imagino que ele queria matar o Mercenário. Porém, como a gente pôde ver na série de 2015, o Mercenário não é facilmente morto desse jeito não. E também um detetive de Nova York descobre a identidade do Matt. Mas pelo que a gente pôde ver, é um amigo do Matt, que agora conhece a faceta dele de Demolidor. A gente vê a passagem de tempo de 1 ano, então a gente acompanha o Matt acordando em um dia, e ao decorrer desse dia ele vai ao tribunal, ele encontra com uma colega dele, que aliás é uma nova personagem, que foi introduzida ainda no primeiro episódio, e eu imagino que ela vai ser uma personagem, imagino não, ela é uma personagem secundária, eu acho que ela vai ser bem recorrente, e provavelmente bastante importante pro decorrer da série. A gente vê o Matt interagindo com essa personagem, e ela pergunta pra ele se ele tá bem, porque nesse dia ele vai testemunhar contra o Mercenário, o assassino do Fog Nelson, que 1 ano depois ainda tá em julgamento. Eu imagino que porque ele deve ter passado bastante tempo se recuperando no hospital ou algo do tipo. E a gente vê um discurso lindo do Matt, a gente sente a emoção dele. E vale ressaltar que a atuação do Charlie Cox é impecável. Cara, que ator maravilhoso, que ator maravilhoso. E o discurso que ele entrega cara, é comovente, é comovente. E outra coisa que vale ressaltar é que o Mercenário não mostra ter remorso algum. Ele matou um cara que ele nem conhecia, uma pessoa inocente, e ele não sente o menor remorso. O cara é um assassino, ele é um maníaco. E é então que a gente tem uma interação bem triste entre a Karen e o Matt, porque, bom, pelo que a gente pôde ver, os dois se separaram ao longo desse 1 ano, eles não continuaram a desenvolver aquele laço maravilhoso que a gente viu construírem nas 3 primeiras temporadas de Demolidor. E a princípio eles vão continuar separados, assim. Até porque a gente não continua acompanhando a Karen Page ao longo desses 2 episódios. Eu não sei se ela vai voltar, eu espero que sim, porque ela é uma personagem maravilhosa. E aqui eu também quero trazer outro ponto que é excelente nessa série. O Rei do Crime. Senhoras e senhores, aqui a gente acompanha novamente a incrível atuação do Vincent D'Onofrio, que é um excelente Rei do Crime. A gente viu ele retornar na série do Gavião Arqueiro. A gente viu ele retornar, então, na série da Echo. E vamos ser bem sinceros, essas 2 aparições dele foram meio que uma tentativa de distanciar o personagem daquilo que a gente já tinha visto na série do Demolidor. Porém, não deu certo. E aqui, novamente, eles pegam tudo o que aconteceu com o personagem até então e trazem um peso grande. E eu explico já já o porquê desse peso grande. Bom, recapitulando, basicamente o Rei do Crime levou um tiro da Echo na série do Demolidor, assim como nos quadrinhos. Ele também estava se recuperando na série da Echo, teve uma participação. Eu confesso, não assisti a série da Echo, só sei que ele estava presente, só sei que ele foi uma figura importante. E aqui, em poucos diálogos, eles resolvem toda essa trajetória do Rei do Crime, desde a série do Gavião Arqueiro até a aparição dele em Demolidor Renascido, onde ele conversa com a sua esposa, Vanessa Fisk, que por sinal também está
incrível, a atriz é maravilhosa. E aqui a gente pode ver que ela assumiu os negócios da família depois que o rei do crime tomou o tiro e teve que se recuperar. Pelo que eles dizem aqui, ele passou um longo período longe dela enquanto ele se recuperava. E a gente vê que muita coisa mudou entre os dois. Apesar deles ainda terem aquela química incrível que eles construíram ao longo da outra série, eles não estão em sintonia mais como um casal. E é aqui também que o rei do crime anuncia que ele vai se candidatar a prefeito de Nova York. De uma maneira como também aconteceu nos quadrinhos, onde o rei do crime se candidata à prefeitura de Nova York e ganha, se tornando prefeito, assim como acontece na série, mas por parte eu vou levar. E uma coisa que eu esqueci de mencionar também, eu também até esqueci de colocar nos tópicos, é que a gente consegue ver a filha do Ben Urich, que era o repórter clássico dos quadrinhos da Marvel, e também que aparece na série do Demolidor, que é um personagem excepcional que acaba falecendo na terceira temporada, se não me engano. Aqui a gente acompanha a filha dele, a Bibi Urich. Ela é filha ou sobrinha, alguma coisa assim. A gente vê que ela também é uma repórter, e aqui a gente acompanha uma série de entrevistas dela com outras pessoas. Pessoas que estão relatando como está sendo viver em um mundo onde tem heróis. Aliás, heróis não. Mas em uma cidade onde os vigilantes pararam de atuar. Como, por exemplo, o Demolidor. Caramba! Como, por exemplo, o Demolidor, que parou de atuar já faz um ano. E aqui a gente acompanha as pessoas relatando como tem sido doloroso. Outras estão a favor, outras estão contra os vigilantes. E aqui também é mostrado cenas rápidas do Tigre Branco, que vai ser um outro personagem que a gente vai acompanhar ao longo dessa temporada. E bom, agora vamos pra cena da cafeteria, que é a cena que tá no trailer da série. E é uma cena que é incrível. Cara, como é bom ver Vincent D'Onofrio e Charlie Cox contracenando numa cena espetacular. É uma linha de diálogo maravilhosa. Eu acho que esse diálogo ocupa cerca de 10 minutos da série. Quer dizer, cerca de 10 minutos do episódio. Mas é inacreditável como isso é maravilhoso, cara. A atuação, cara, é impecável, impecável. A linha de diálogo que tem entre o Meth e o Rei do Crime, cara, é espetacular. Porque a gente vê que eles ainda têm essa aversão um pelo outro. Porém, a gente também vê que tem um respeito muito grande entre eles. E vale ressaltar que isso também é um grande aceno aos quadrinhos. Porque apesar deles serem inimigos mortais dos quadrinhos, houve um arco onde o Rei do Crime sabia a identidade do Matt e ainda assim ele não compartilhou com mais ninguém. Os dois tinham esse respeito um pelo outro, sabe? E cara, ver esses dois é tão incrível, é tão maravilhoso. Quando a gente vem de fiascos, quando a gente vem de coisas tão sofríveis como é The Marvel, como é até nas séries, como é Miss Marvel, She-Hulk. São coisas tão rasas. São produções da Marvel Studios tão rasas que quando a gente encontra uma coisa que é, digamos que nota 7, nota 8, acho que a linha de diálogo mais fraca que tem nesses dois primeiros episódios é tão inacreditavelmente superior à melhor linha de diálogo que a gente poderia ver em uma dessas outras produções. É inacreditável. Parece que os caras estavam com preguiça de fazer alguma coisa boa. Porque, pelo que a gente vê aqui, eles são capazes. Eles conseguem. E é então que a gente se dirige pro fim do episódio, onde mostra que o Rei do Crime ganha a eleição para a prefeitura de Nova York. E a gente vê o Matt extremamente angustiado, extremamente revoltado, porque as outras pessoas podem não saber sobre a verdade sobre o Rei do Crime. Mas o Matt sabe. Ele enfrentou ele. E apesar de terem muitas pessoas que são contra o Wilson Fisk, ainda tem muitas outras que são extremamente a favor, sabe? Cara, eu acho que essa parada política é uma coisa tão polarizada. Você é muito isso, você é muito aquilo. As pessoas são tão separadas nesse lance que chega a ser assustador quanto que esse episódio retrata nossa realidade. Eu nem falo só lá nos Estados Unidos, eu falo nossa realidade no Brasil e em tantos outros lugares do mundo. As pessoas têm uma visão muito binária sobre posições, opiniões, enfim. Isso é uma coisa que não diz respeito a esse vídeo, não diz respeito a mim, pelo menos não por enquanto. E nem a você também, provavelmente. É só uma coisa que eu trouxe aqui ocasionalmente. Prosseguindo. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que o Matt tem um novo interesse romântico. Que novidade. Se trata de uma personagem que, pelo que a gente pôde ver, ela é terapeuta, no caso, psicóloga. A gente acompanha ela, esse desenvolvimento dela com o Matt. Vou ter que ser sincero, eu achei meio raso, sabe? Os caras estão com preguiça de fazer isso. Eles trouxeram essa personagem, que é pra ela ter uma ligação com o Matt,
e para ter uma ligação com outros personagens, como a gente vai ver posteriormente. Partindo para o segundo episódio, o episódio começa com uma cena de ação incrível, que é entre o Tigre Branco, que no caso é o Fulano Ayala, eu só lembro o sobrenome dele, que é um vigilante que atua em Nova York a gente não sabe há quanto tempo, até porque a Marvel não tem dado tanto destaque para esses personagens mais urbanos que tem no universo da Marvel. Pelo menos é bom a gente ver que eles existem, por mais que eles não tenham tanto destaque. O Tigre Branco é um personagem que nos quadrinhos ele usa um amuleto mágico que dá força pra ele, sabe? Ele usa um traje branco que é magnífico. E a gente vê aqui nessa série, por um trecho rápido, a atuação dele. Nessa cena de ação em questão que aparece no começo do episódio, ele não tá atuando como vigilante. Ele meramente estava indo pela estação de metrô. E aí ele acaba se deparando com uma agressão a uma pessoa, pelo que a gente pôde ver, indefesa. Com dois caras atacando esse homem de uma maneira extremamente covarde. Então ele chega para intervir. E nisso ele começa uma luta com os dois homens, enquanto que o cara que estava sendo agredido acaba fugindo. E esses dois caras, eles vão pra cima do nosso querido Tigre Branco. Ele vai pra cima deles. Eles meio que se defendem, entre aspas, porque foi ele que atacou. Porém, ele estava tentando defender uma pessoa que a princípio estava em defesa. E é então que em um deslize, um dos homens que vai atacar ele acaba tropeçando e acaba indo parar na parte onde o vagão passa. No caso, o metrô passa, sabe? Na hora que ele cai, um metrô passa e acaba matando ele. E é então que o homem sobrevivente se revela sendo um policial. E aí a gente tem um corte e mostra o Demolidor interagindo com uma outra personagem, né? Afinal, ele é um advogado. Ele tá interagindo com ela e ele escuta uma agressão policial ao homem. Quando ele vai ver, é o nosso Tigre Branco. A princípio, a gente não entende por que os dois policiais estavam agredindo aquele homem no início do episódio. E nem no final do episódio. Acho que eles vão deixar isso pra desenvolver no próximo episódio. O foco é... Os dois policiais, aliás... O policial sobrevivente, porque o outro morreu... Mas o que sobreviveu entregou o Tigre Branco pra polícia. E ele informou pra eles que o Tigre Branco tinha matado o parceiro dele. Só que como a gente viu, a gente sabe que não é isso. Porém, o Matt, que é um personagem que sabe quando a pessoa está dizendo a verdade, quando ele vai de encontro ao Tigre Branco, ele vê que ele escuta, ele descobre que ele está falando a verdade, ele é inocente. E o objetivo dele agora é provar isso. O que pra mim é uma coisa muito da hora, porque o Demolidor ele tem esse lance, ele quer fazer o bem, ele quer fazer o certo, ele defende as pessoas que ele sabe que são inocentes. Cara, o jeito que eles abordam os poderes do Matt nesses episódios é tão maravilhoso que ele sabe que o cara tá falando a verdade. Só que ele também sabe que o cara não tá falando tudo. E o que ele não tá falando? Que ele é um vigilante. Afinal, esse segredo só quem sabe é ele próprio e a sua esposa, como a gente vai ver ao longo do episódio. O ponto é, o Matt decide defender ele, e em paralelo a isso, a gente também acompanha o Rei do Crime, enquanto que nos seus primeiros dias de mandato na cidade de Nova York. A gente vê que ele tá tentando fazer o bem, e aí é que tá, a gente vê que ele quer fazer alguma coisa boa. Só que a gente conhece o personagem, a gente sabe que uma hora ou outra ele vai se revelar um vilão. Eu esqueci de falar que tem um discurso maravilhoso do Wilson Fisk. É um discurso incrível, cara, que ele fala sobre o quanto que ele quer fazer o bem para Nova York, e ele fala que esses tais vigilantes não vão mais ser tolerados. Eu não vou lembrar de cabeça o que ele falou, mas ele fala algo parecido com: esses vigilantes como o Tigre Branco não vão mais ser tolerados. Nova York não precisa de um homem com uma caveira no peito. Não precisa de um cara fantasiado de demônio. E não precisa de um homem com uma fantasia colorida de aranha. Por aí, balançando entre os prédios. Vocês não têm noção do quanto que eu fiquei feliz quando ele mencionou o Homem-Aranha. O que mostra que, por mais que o Homem-Aranha não tenha recebendo destaque em nenhum projeto, basicamente, ele não recebe nenhuma menção, a gente pode ver que ele tá atuando em Nova York. Ele ainda é um herói. E, cara, isso é tão espetacular. E agora que eu gostaria de destacar um momento do Fisk que a gente se pergunta: tá, Wilson Fisk é bom. Nem sempre. Por quê? A gente vê que ele tá em uma rodovia, em uma ponte, onde a gente vê que tem uma cratera enorme. E assim, eu tenho minhas dúvidas, mas eu só acho que essa ponte que o Rei do Crime tá
É aquela que teve a luta entre o Homem-Aranha e o Dr. Octopus, hein? Aquela cratera me é familiar. Não sei vocês, mas pra mim é. Até porque a gente também não tem noção de quanto tempo se passou. Aliás, a gente tem sim. Até porque, se a gente for para puxar na memória, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa acontece antes de Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro acontece antes de Echo. E aí a gente tem um período de mais ou menos alguns meses, sabe? Não, acho que não tem como ser não. Agora que eu parei pra pensar, não tem como ser. Mas eu gosto de pensar que é. Enfim, voltando aqui pro foco principal, de novo que eu me desviei do assunto, a gente vê que o Fisk, ele realmente faz uma coisa. Porque a gente vê que a obra tá parada, as pessoas estão revoltadas porque aquilo lá tá imenso, tá causando um trânsito enorme. E o Wilson Fisk, ele decide que ele vai agir. Ele sai do carro, ele vai falar com o engenheiro, e o engenheiro fala, mas a gente ainda não recebeu a autorização para trabalhar. E o Wilson Fisk fala, olha, você tem o material, você tem a mão de obra, e agora você tem a minha autorização. Vão trabalhar, vocês vão tapar esse buraco, essa cratera. E é então que o engenheiro chama todo mundo, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E aí a gente vê que eles começam a obra e a opinião pública das pessoas que estavam em volta, cara, aplaudem absurdamente o Rei do Crime. Bem, eu vou parar de chamar de Rei do Crime porque no momento ele não é o vilão, ele é o prefeito de Nova York. As pessoas começam a aplaudir o Wilson Fisk de uma maneira que ele se sente encorajado a continuar fazendo bem. Só que nem sempre, né? Afinal, como a gente vê ao longo do desenvolvimento desse episódio, tem um comissário de polícia que é contra o Wilson Fisk. Porque ele sabe que o Wilson Fisk já tem um passado extremamente duvidoso como vilão. E ele decide sair da polícia, levando metade dos policiais. E aí a gente vê que o Wilson Fisk tá meio que contra a parede, porque ele não pode fazer muita coisa. Exceto continuar sendo mal. Afinal, ele descobre que esse comissário de polícia tem um filho. E ele ameaça o filho, não diretamente, né? Mas ele fala pro comissário que ele sabe da existência do filho. E que se o comissário se demitir e parar de atuar como, né, policial, ele vai atrás do filho dele. E é então que eles entram em um acordo. Acordo não, né? Eles têm uma trégua em que o comissário de polícia continua no seu cargo e o Rei do Crime deixa o filho dele em paz. E aí a gente vê que, apesar do Rei do Crime estar querendo fazer o bem, ele ainda tem esse lado maléfico dele, sabe? O que eu acho muito bom, porque vai criando camadas pro personagem. A gente vai vendo que ele não é bonzinho, mas ao mesmo tempo ele não é do mal completamente, sabe? Na sequência a gente vê aquele interesse romântico do Matt Murdock, que é uma psiquiatra, ela tá dando autógrafos do livro dela. A gente vê uma sucessão de personagens. Dentre eles a gente vê um jovem rapaz que tem um olhar meio assustado, meio sofrido, sabe? Cara, vamos ser sinceros, eles nem tentaram esconder que esse moleque é um monstro, sabe? Eu vou ficar extremamente decepcionado. Aliás, decepcionado não. Mas eu vou ficar, digamos que, chateado por eles terem revelado assim de cara. Porque, cara, é tão óbvio que esse rapaz é o Muse, sabe? Pra quem não sabe, o Muse é um vilão dos quadrinhos que sequestra pessoas, faz artes usando o sangue delas. Ele é um vilão, um assassino. E, cara, eles nem tentam esconder. O rapaz tem um olhar tão sofrido. Ele fala de um jeito tão extremamente angustiado. Mas bora ver como é que isso vai se desenrolar ao longo dos episódios. Depois desse jovem rapaz, a gente também vê um cara que, não é segredo pra ninguém, é um homem que trabalha pro Wilson Fisk. A gente vê esse primeiro contato entre o Wilson Fisk. Eu digo primeiro contato entre o Wilson Fisk porque não é ele diretamente. É um cara que trabalha pra ele. Mas a gente vê esse contato entre o Wilson Fisk e a psiquiatra. E aí a gente se pergunta, por que ele quer ter acesso a essa pessoa? Será que é porque ele sabe que ela tem ligação com o Matt Murdock? Eu duvido, eu acho que não é por isso. Quer dizer, se isso fizer parte, eu imagino que possa ser muito bem explorado futuramente. Mas não é por isso. Até porque o Rei do Crime vai atrás dessa mulher juntamente com sua esposa. Porque o nosso casal, como eu falei anteriormente lá no primeiro episódio, eles estão encontrando desavenças no seu relacionamento. Eles buscam fazer uma terapia de casal. E como a gente houve uma revelação que ficou meio que subentendida, mas provavelmente é isso, a Vanessa Fisk traiu o Rei do Crime. É uma linha de diálogo tão simples. A gente vê eles se declarando, falando o quanto que eles estão tristes, o quanto que eles estão distantes. Até como eles estão sentados. Eles estão no sofá, tem um espaço grande entre os dois. E a gente vê que eles não... estão em sintonia, sabe? Mas ao mesmo tempo eles se amam, eles querem continuar. Só que eles não sabem como, e é por isso que eles vão atrás da terapia.
E é muito bom como isso é feito na série. E aí a gente vai se encaminhando pro final do episódio, onde a gente volta a acompanhar o Matt Murdock. Cara, como é incrível esse segmento final do Matt Murdock. A gente vê ele indo atrás da testemunha que o Tigre Branco salvou lá no início do episódio. Ah, e uma coisa que eu também esqueci de mencionar novamente. O amigo do Matt Murdock, o policial, o detetive, juntamente com aquela outra personagem secundária que a gente acompanha, que é amiga do Matt Murdock, eles vão atrás da esposa do Tigre Branco para ela testemunhar no tribunal. Porque, a princípio, a primeira audiência não foi tão boa. Foi extremamente mal sucedida. Afinal, a princípio, realmente parece que o Tigre Branco ele é culpado. Não tem muita coisa que prove o contrário. Porém, a presença da esposa dele no tribunal pode ser uma coisa bem vantajosa, porque pode mostrar que ela tem confiança nele, o que pode mudar a opinião das pessoas. E é então que o detetive descobre que ele é o Tigre Branco. Matt vai então confrontar o seu cliente, e eles têm uma conversa que, nossa, que conversa maravilhosa. A gente vê que o Tigre Branco tá sofrendo na prisão. Ele não é uma pessoa ruim, ele tá apanhando. E a gente acompanha também como que os poderes do Demolidor funcionam. Cara, é incrível como ele sabe dessas coisas. Só pelo cheiro, pela audição. É incrível, é incrível. E aí que a gente vê que o Matt conta, né, pro tribunal. Pro tribunal não, né? Ele informa ao juiz e ao promotor também, né? Que tá indo contra o Tigre Branco, nesse caso. E aí eles têm um diálogo que também é muito bom. O Matt, a gente vê a habilidade que o Matt tem em colocar em pauta as coisas que ele defende. Ele fala que, apesar do Tigre Branco, apesar do cliente dele ser um vigilante, ele não estava em atividade no momento em questão. Então o fato de ele ser um herói, né, o Tigre Branco, não deveria importar para aquele caso. O juiz então concorda. A gente vê que pode ter uma luz no fim do túnel para o nosso mais novo vigilante de Nova York. E voltando ao que eu falei, o Matt vai atrás da testemunha, que foi o cara que o Tigre Branco salvou no início do episódio. E a gente vê que tem uns caras que estão querendo matar ele. E mais uma vez a gente vê como que o Matt usa seus poderes de uma maneira espetacular. Ele identifica que vai ter alguma coisa contra a testemunha. Por quê? Porque o policial que matou, quer dizer, o policial que teve seu parceiro morto pelo Tigre Branco, ele quer se livrar da única testemunha que pode ir contra ele nesse caso. E ele vai atrás. E aí, então, só que o Matt ele chega antes, ele consegue convencer o rapaz a ir embora. O rapaz foge então, e ele. Então o Matt fica no apartamento do rapaz, recebe os policiais, e a gente vê que, cara, esse policial ele é extremamente agressivo. Ele não é uma pessoa boa, sabe? Ele vai pra cima do Matt Murdock, mesmo sabendo que ele é cego, e o Matt ele fala que o cara não quer fazer isso, que ele não deve atacá-lo. Porém, inclusive, vale mencionar que nessa cena, na hora que ele estica o braço, a gente pôde ver no braço dele uma tatuagem de caveira. E se você viu os trailers, você viu que o Matt, ele vai atrás do Justiceiro, né, ao longo da série. Eu imagino que talvez seja no próximo episódio. O ponto é, o Matt Murdock, ele confronta os policiais. O policial não recua, ele decide que vai bater no Matt. Aliás, ele decide que vai matar o Matt Murdock. Ele aponta uma arma no Matt Murdock e revida. Ele nocauteia os dois. E tem uma cena incrível que aparece nos trailers, onde o Matt Murdock quebra o braço de um dos caras. Ele quebra, tipo, o braço não, ele quebra o antebraço de um dos caras no meio. Sabe, é bem quadrinhos essa parada. Tipo, essa parte aqui do braço, ele quebra, a gente vê o sangue, o osso saindo. Cara, é incrível, é incrível. A gente vê essa brutalidade dele. E essa cena é muito boa pra gente deixar bem claro que o Demolidor, ele tá voltando. É o renascimento do Demolidor. Porque o Matt Murdock, ele não quer ser o Demolidor. Quer dizer, ele quer, mas ele mente pra si mesmo. Pra ele não quer ser. Mas ele sabe que lá no fundo ele precisa disso. Porque é quem ele é. Ele precisa ir contra criminosos, ele precisa agir fisicamente contra os bandidos. E é por isso que essa cena dele gritando é tão maravilhosa. Porque eu acho que ela abre margem para algumas interpretações. A primeira interpretação, que no caso é a mais óbvia, é que ele tá chateado, ele tá revoltado porque ele bateu nos caras. Porém, eu acho que essa é a mais sem graça. Pra mim, a interpretação que eu quero levar é que ele tá revoltado porque ele sabe que ele gosta disso. Ele precisa disso. Essa agressividade que ele tem que botar ela pra fora de algum jeito. Como ele faz isso?
sendo o vigilante, sendo o demolidor, agredindo os criminosos, sabe? Essa raiva, essa brutalidade que ele tem dentro dele, ele tem que colocá-la pra fora de algum jeito. Ele não quer gostar, mas ele gosta disso. Isso é uma coisa que muitos quadrinhos do Demolidor abordam de uma maneira magnífica. E aí o episódio acaba dessa maneira. Porém, eu também gostaria de voltar lá pra caveira que tem tatuada no braço do policial, como a gente pôde ver. Isso abre margem para uma conversa sobre o justiceiro que tem sido debatida já faz muito tempo. Que no caso é que, cara, o personagem, ele é extremamente mal interpretado. Muito mal interpretado. Vamos lá. O Justiceiro é um personagem muito bom? Sim, o Justiceiro é um personagem magnífico. Quem fala que ele não é porque não entende. Porém, também tem pessoas que falam que o Justiceiro é o melhor personagem da Marvel. Ele é o cara mais real. Ele é um herói da vida real. E, cara, essas pessoas que falam que o Justiceiro é um personagem muito bom, assim como as pessoas que falam que ele é um personagem ruim, também não entendem. Os dois extremos são terríveis. Cara, o Justiceiro, ele é um personagem que é muito, digamos que, é muito difícil de se entender, porque ele é um personagem muito complexo. E é por isso que ele é bom. Sabe, eu não vou ser a pessoa chata que vai dizer que, a sua interpretação é errada, você não entende o personagem por causa disso. Não, vamos lá. Eu vou trazer o que eu entendo do personagem. E, cara, se você discordar, beleza, discorda. Você pode gostar do Justiceiro porque ele é casca grossa, porque ele mata os bandidos. Cara, você pode gostar. Deveria? Cara, sinceramente, eu acho que não. Porque se você acha isso, você é uma pessoa que tem tantos problemas quanto o personagem. Ele não é um personagem como, por exemplo, o Capitão Pátria, que é um personagem lunático, ele é profundamente malvado. Não. O Justiceiro, ele ainda é uma pessoa boa, digamos assim. Só que ele tem métodos extremamente drásticos, sabe? Ele tem métodos que não são corretos. Muita gente adota a caveira do personagem como um símbolo de força, como um símbolo a ser seguido. Mas até nos quadrinhos o próprio Justiceiro fala que ele não é um exemplo a ser seguido. Tanto no conceito, mas é mais pelas atitudes. Ele não é um personagem a ser seguido. Porque muita gente tem uma visão que ele é um personagem que é contra o sistema, que ele é um cara que faz o que der na telha. Mas, cara, ele é um cara atormentado, ele é um cara doido, que tá longe de ser um exemplo a ser seguido. Se você acha que ele é um cara incrível, um cara espetacular, eu recomendo que você leia mais sobre ele. Porque se você entender mais sobre a psique do personagem, você vai ver que ele é um cara atormentado pelos fantasmas do passado. Ele é maluco. Ele necessita de uma violência desenfreada. E o pretexto dele colocar essa raiva pra fora é matando os criminosos. Nos quadrinhos a gente vê, em alguns quadrinhos a gente vê que ele é um personagem que precisa de guerra. O sentido que ele vê é na guerra. E quando a guerra acaba, o que ele tem a fazer? Lutar contra o crime. É uma guerra que ele cria na própria cabeça. Ele não precisava fazer isso. Mas o Justiceiro é um personagem muito bom. Eu gosto dele. Só que ele não é um exemplo a ser seguido. E como a gente pôde ver aqui, por esse policial, isso fica bem claro, sabe? Eles só estão deixando bem explícito o problema que é você seguir uma pessoa como o Justiceiro. E essa então foi a nossa análise dos 2 primeiros episódios de Demolidor Renascido. Bom, esse lado do Justiceiro eu imagino que eles vão trazer ao longo da temporada. Aliás, eu acho que no próximo episódio até. Eu espero ter deixado minha opinião bem clara. Eu espero que você entenda. Discorda mais com respeito, né? Todo mundo tem direito a uma opinião. Por mais que eu não concorde ou você não concorde, todo mundo tem o seu direito a uma opinião. Basicamente é isso. A gente se vê em outros vídeos. Semana que vem vai lançar o próximo episódio e eu vou trazer a análise aqui de novo. E se abordar o Justiceiro, eu vou me aprofundar mais no personagem. Obrigado se você me acompanhou até aqui. E eu imagino que talvez quinta-feira ou sexta tenha uma análise de Invencível. E no final da série eu vou fazer uma análise completa da temporada, eu acho. Não sei. É isso. Se você acompanhou até aqui, deixa o like, se inscreve. E até a próxima. Tchau.